sobre o mármore da opulência e o silêncio dos oprimidos, o príncipe Adrian sentia o peso do cetim e do ouro como uma mortalha. Crescera em meio a um esplendor que se alimentava da miséria alheia, um paradoxo que lhe corroía a alma. Seus pais, o rei e a rainha, moviam-se pelo palácio como peças de um jogo de poder implacável, seus corações tão frios quanto as estátuas que adornavam os jardins. Adrian, contudo, era assombrado por uma consciência inquieta. Frequentemente, sob o disfarce de um plebeu, escapava dos muros dourados para testemunhar a realidade crua que sustentava seu privilégio. Cada visita às seus alas e campos de trabalho forçado era uma ferida aberta. Cada estalo do chicote e o arrastar das correntes ecoavam em seu peito com a força de uma traição pessoal. Ele via a humanidade nos olhos daqueles que seu reino tratava como meros objetos, e essa visão o enchia de uma impotência que era mais dolorosa do que a própria enfermidade que começava a consumir sua vitalidade. Longe da frieza calculada do palácio, nas terras férteis da lavoura real, um amor proibido floresceu na escuridão. Um escravo de força indomável e uma serva de doçura resiliente, cujos olhares se encontravam sobre a terra arada, uniram seus destinos em segredo. Deste amor nasceu Elara, uma criança cuja existência era, por si só, um ato de rebeldia. Ela veio ao mundo em um tempo onde a cor da pele era uma sentença irrevogável, condenada desde o primeiro suspiro a uma vida de servidão. Sua infância foi uma associação de baldes pesados, chãos para esfregar e humilhações silenciosamente suportadas. Analfabeta, segundo as leis do reino, Elara possuía uma sabedoria inata sobre a dor e a compaixão, um conhecimento que nenhum erudito da corte jamais alcançaria. Sua beleza singular, uma herança de seus pais, tornou-se sua maior maldição, atraindo olhares cobiçosos e punições severas por sua recusa em exceder. O destino, em sua teia imprevisível, cruzou os caminhos de Adrian e Elara num dia de sol escaldante. Cavalgando com sua escolta, o jovem príncipe deparou-se com uma cena que congelou o sangue em suas veias. Um grupo de escravos ajoelhados e, entre eles, uma menina de olhar altivo, quase desafiador, apesar da poeira e do sofrimento. Era Elara. Punida por um nobre por um capricho não atendido, deixada para definhar sobre o sol inclemente. Uma fúria gélida tomou conta de Adrian. "Como esperam que trabalhem se não os alimentam?" bradou ele, sua voz ressoando com uma autoridade que surpreendeu seus próprios homens. O nobre tentou balbuciar uma justificativa, mas o olhar do príncipe era irredutível. "Soltem-na agora!" ordenou. Enquanto as correntes caíam, os olhos de Elara encontraram os de Adrian por um instante fugaz. Naquele breve momento, ela não viu um príncipe, mas um salvador, e ele não viu uma escrava, mas a personificação de toda a injustiça contra a qual se sentia impotente. Anos passaram, e a lembrança daquele encontro desvaneceu-se na névoa do tempo, mas não em suas almas. O príncipe, agora um homem feito, viu a doença que o assombrava desde a juventude se agravar. Os médicos do reino, com olhares sombrios, proferiram a sentença em segredo aos monarcas. Seu tempo era curto. A notícia caiu sobre o trono como uma guilhotina, mas o rei e a rainha, mestres da dissimulação, decidiram ocultar a verdade do filho. O esplendor do palácio não poderia ser manchado pela sombra da morte. O aniversário de Adrian se aproximava e eles planejaram uma celebração grandiosa. Uma tentativa desesperada de mascarar o luto iminente com o brilho de lustres e o som de orquestras. Era uma festa de fantasmas sorridentes, onde cada taça erguida parecia um brinde à negação da realidade. Na noite da celebração, em meio ao murmúrio da corte, o rei se levantou, a voz ressoando pelo salão. "Nesta noite, trago ao meu filho um presente singular, algo que o servirá e lhe trará conforto em seus dias." As portas maciças se abriram e guardas arrastaram uma figura acorrentada, jogando-a sem cerimônia aos pés de príncipe. Era Elara. O salão mergulhou em silêncio, chocado. O príncipe, pálido e confuso pela febre e pela surpresa, olhou para a jovem no chão. Ele não reconheceu de imediato, mas ela, ao erguer o rosto, viu o mesmo jovem nobre que um dia libertara. O rei e a rainha trocaram um olhar de satisfação cúmplice, acreditando estar ensinando ao filho uma lição sobre o lugar de cada um no mundo. Como a escolha, ela deve tomar banho. "Pai, o que significa isto?" perguntou Adrian, a voz trêmula de indignação. O rei sorriu friamente.
Palhandefel é saudável, apesar de sua estirpe, este é o seu presente de aniversário, meu filho. Após a festa farsesca, Adrian retirou-se para seus acuentos, o corpo febril e a mente tumultuada. Elara já havia preparado o leito, movendo-se com a eficiência silenciosa de quem aprendeu a ser invisível. Pode se retirar, disse ele, a voz exausta, sem encará-la. Na manhã seguinte, quando Elo lhe trouxe o desfrute, ele a observou com mais atenção. Havia uma familiaridade naqueles olhos, uma centelha de resiliência que o intrigava profundamente. Eu a conheço de algum lugar, murmurou ele, o pensamento turvo pela doença. Ao tocar no braço, a memória retornou com um relâmpago. Você é a menina da plantação, a que estava sendo castigada. Elara estremeceu e assentiu, o medo espantado no seu rosto. Surpreso com a própria lembrança, ele tocou-lhe o rosto com delicadeza que a assustou. Não tema, não lhe farei mal. Sou contra esta barbárie, A porta se abriu abruptamente, interrompendo suas palavras. A rainha entrou, o sorriso maternal escondendo uma vigilância de aço. Como se sente, meu filho? Perguntou ela, mas seus olhos pousaram em Elara com uma frieza cortante. A intimidade da cena não lhe passou despercebida. A proximidade entre eles, o toque que ainda pairava no ar, era uma ameaça intolerável à ordem que ela tanto se esforçava para manter. Deixe-nos ações, ordenou a serva, com a voz carregada de desprezo que não se deu ao trabalho de esconder. Elara fez uma reverência e se retirou em silêncio, o coração batendo descompassado, uma mistura de medo pela fúria da rainha e um sentimento novo e perigoso que o toque do príncipe havia despertado. A partir daquele momento, a rainha soube que precisava agir. Aquela escrava não era apenas uma serva, era um símbolo da fraqueza de seu filho, uma distração que poderia selar o destino da coroa. Os dias que se seguiram transformaram os aposentos do príncipe em um palco de emoções veladas. Adrian passou a observar Elara, não mais com a curiosidade de antes, mas com uma intensidade que beirava a obsessão. Cada gesto dela, por mais trivial que fosse, parecia conter um universo de graça e dignidade. A forma como ela trocava as flores no vaso, o cuidado com que metia seus medicamentos, a delicadeza com que pôs a bandeja de prata ao lado do seu leito. Nela ele encontrava uma pureza que contrastava brutalmente com a falsidade de sua vida na corte. Para Adrian, Elara era como o último raio de sol num crepúsculo interminável, uma promessa de vida em meio à certeza da morte. Ele se via ansiando por sua presença, pelo silêncio reconfortante que ela trazia para o quarto opressivo. Elara, por sua vez, sentia o peso do olhar do príncipe como uma carícia e uma ameaça. Anos de servidão a haviam ensinado a decifrar as intenções dos nobres, a antecipar caprichos e a evitar perigos. Mas o olhar de Adrian era diferente. Não continha cobiça ou desprezo, mas uma espécie de reverência melancólica, uma vulnerabilidade que a desarmava. Ela tentava manter a distância, concentrar-se em suas tarefas, mas seu coração vacilava. Numa noite em que a lua pálida banhava os corredores de prata, ele a seguiu. Seu coração disparou quando ele a alcançou, e num impulso de desespero e desejo, Adrian selou seus lábios com os dela. Foi um beijo breve, carregado de toda a febre de sua doença e de toda a solidão de sua vida. Alguém pôde ver, sussurrou ela, afastando-se, os olhos cheios de lágrimas. Isso nunca poderá acontecer, meu senhor. Sou uma escrava. Sou nada. Aquelas palavras, proferidas com a resignação de uma vida inteira de sofrimento, atingiram Adrian com mais força do que qualquer sintoma de sua enfermidade. Ele sabia que ela estava certa. A realidade de seu mundo era uma muralha intransponível entre eles. A partir daquele beijo, a comunicação deles se refugiou no silêncio, em olhares prolongados quando ela o servia, no toque fugaz de seus dedos quando ele pegava a taça de sua mão. Eram fragmentos de um amor impossível, pequenos focos de luz em uma escuridão avassaladora. Mas o brilho nos olhos de um filho apaixonado é um segredo que nenhuma mãe ignora por muito tempo. A rainha, com sua astúcia predatória, observava cada interação, cada gesto não dito, e via a influência da escrava crescer como uma erva daninha no coração de seu herdeiro.
Decidida a erradicar essa paixão inconveniente, a rainha agiu com a precisão de um cirurgião. "Filho", disse ela um dia, a voz disfarçada de ternura, "penso que já não é necessário que esta escrava cuide de ti. Precisamos dela na cozinha real." A reação de Adrian foi imediata e feroz. Erguendo-se com um esforço que lhe custou o fôlego, ele respondeu com firmeza: "Ela me foi concedida como um presente, mãe, e ficará comigo, salvo se eu decidir o contrário." O sorriso que a rainha lhe devolveu era gélido como o mármore de uma tumba. Naquele mesmo dia, o rei convocou o filho à sala do trono, onde o rei o aguardava. Diante deles, uma jovem nobre, Priscila de Warden, bela e vaidosa, esperava com ansiedade. "Adrian, esta será a tua esposa. O casamento será amanhã." A notícia se espalhou pelo palácio como um veneno, chegando aos ouvidos de Elara e despedaçando seu coração. O anúncio do casamento forçado foi a gota d'água para Adrian. Diante de seus pais e da noiva escolhida, ele recusou com uma veemência que chocou a todos. "Não posso me casar. Estou doente, moribundo. Não condenarei uma mulher a ser minha viúva." Mas Priscila, movida mais pela ambição de se tornar rainha do que por qualquer sentimento, ajoelhou-se diante do trono. "Majestades, aceito o príncipe mesmo em sua enfermidade. Serei sua esposa e darei um herdeiro ao reino", declarou ela, selando o acordo. Naquela noite, Adrian retornou aos seus aposentos, a alma mais abatida do que o corpo. Elara, com os olhos inchados de um choro silencioso, foi levar lençóis limpos, mas foi interceptada pela rainha no corredor. "O príncipe se casará em poucos dias. A partir de agora, servirás a ele e a sua futura esposa." Com o coração em frangalhos, Elara entrou no quarto. Adrian a observou em silêncio por um longo momento. "Não vai olhar para mim?" perguntou ele, tentando forçar um sorriso. Ela continuou a arrumar o leito, evitando seu olhar. A dor dela era uma barreira invisível entre eles. "O que há com você?" insistiu ele, a frustração crescendo em sua voz. "Quero que o senhor me transfira para outra família", murmurou ela, sem encará-lo, a voz embargada. A petição foi como uma adaga no peito de Adrian. "O quê? Você trabalha para mim?" respondeu ele, a voz subindo de tom. "Não quero mais", disse ela. Ferido no orgulho e no coração, ele explodiu. "Como ousa falar assim com seu príncipe? Saia, saia daqui!" Elara se curvou e partiu, deixando-o sozinho com sua raiva e sua dor. A saúde de Adrian deteriorou-se rapidamente nos dias que se seguiram. A agonia emocional parecia acelerar o avanço da doença, consumindo o pouco que restava de seu espírito. Vendo seu filho definhar, o rei, num raro momento de compaixão, aproximou-se do leito. "Peça o que quiser, meu filho, e eu o atenderei." Com a respiração difícil, Adrian sussurrou seu último desejo. "Cancela meu casamento com Priscila e me dê Elara como minha esposa." O rei hesitou, o choque estampado em seu rosto. Mas a rainha, sempre dissimulada, apressou-se em responder. "Claro, meu querido, faremos como pedes." Enquanto um sorriso aliviado iluminava o rosto do príncipe, o casal real trocou um olhar crio e cúmplice. "Vamos dar um sumiço nela e dizer que fugiu", murmurou o rei quando estavam a sós. "Exato", respondeu a rainha. "Uma escrava ingrata que não soube valorizar a bondade de um príncipe." Tomado por uma nova esperança, Adrian sentiu uma onda de força percorrer seu corpo. Naquela mesma madrugada, ele se levantou e foi até o pequeno quarto onde Elara dormia. "Calma, sou eu", sussurrou ele, tocando-lhe o ombro. Ela despertou assustada. Ele segurou suas mãos, o sorriso genuíno pela primeira vez em meses. "Não vou me casar com Priscila, e em breve te farei uma surpresa, meu amor." Os olhos de Elara se encheram de incredulidade esperançosa. "Eu te amo, Adrian." "E eu te amo", respondeu ele. A serenidade em sua voz. "Teu amor me cura." Ele adormeceu ali, a cabeça em seu lolo, enquanto ela velava por seu sono, ignorando completamente o perigo que se movia pelas sombras do castelo, uma ameaça orquestrada para destruir a única felicidade que ela já conhecera. A ordem da rainha foi executada com a eficiência fria de uma sentença de morte. Numa noite chuvosa, enquanto o palácio dormia, guardas leais levaram Elara para monge,
vendendo-a a um mercador de escravos em uma província distante. Pela manhã, seu quarto foi encontrado vazio. Sobre o leito, apenas o lenço que o príncipe lhe dera. O rumor, habilmente plantado, espalhou-se como fogo. A escrava fugiu com um amante estrangeiro. Testemunhas pagas confirmaram a história, descrevendo-a sorrindo ao lado de um homem encapuzado. Quando Adrian soube, o mundo desabou. A esperança que o reerguera foi arrancada de seu peito. "Fugiu!" repetiu ele, incrédulo. A rainha, fingindo pesar, o consolou. "Há coisas que jamais compreenderemos, meu filho. Talvez ela nunca o tenha amado de verdade." As mentiras, repetidas por todos, formaram uma muralha impenetrável que sufocou a verdade e o coração do príncipe. 1 ano se passou, 1 ano de luto e recuperação. Contra todas as previsões médicas, Adrian sobreviveu. A dor da traição, paradoxalmente, forjou nele uma nova força. O reino também mudou. Uma epidemia levou o velho rei e a rainha, consumida pela culpa e pelo cansaço, abdicou, deixando o trono para o filho. Adrian tornou-se rei, governando com uma justiça temperada pela melancolia. O noivado com Priscila foi reatado, um dever para com o reino. Numa manhã, durante uma cavalgada cerimonial, enquanto o povo o aclamava, seu olhar foi atraído para um grupo de escravos sendo conduzido por um guarda. E então, ele a viu. Mais magra, o rosto marcado pelo sofrimento, mas inconfundivelmente ela. Ilara! O tempo parou. Ele saltou do cavalo, atravessando a multidão atônita. "Ilara!" gritou ele, a voz embargada. Ela ergueu o rosto, e o reconhecimento em seus olhos foi uma mistura de choque e terror. "O que significa isto?" perguntou Adrian ao guarda. A fúria real transformando sua voz em um trovão. O homem gaguejou. "Majestade, esta escrava me pertence. Foi comprada há 1 ano. Hoje será leiloada." A palavra leiloada ecoou na mente de Adrian. "Comprada por ordem de quem?" perguntou, voz gélida. Da sua majestade, a rainha-mãe", respondeu o guarda. A verdade o atingiu com a força de um maremoto. A traição não fora dela, mas de sua própria mãe. "Solte-na agora!" "Minha mãe não está mais no trono. Eu estou. E eu decreto, neste instante, que nenhum homem, mulher ou criança será mais propriedade de outro neste reino." O som das correntes caindo no chão foi o hino de uma nova era. Diante do conselho real, Adrian rompeu o noivado com Priscila. "Um rei que mente ao próprio coração não é digno de governar", declarou ele. A nobre, humilhada, partiu jurando vingança. Enquanto a notícia se espalhava, o rei libertador amava uma ex-escrava. Adrian e Ilara se casaram em uma cerimônia que celebrava não a união de coroas, mas de almas. A rainha-mãe, incapaz de aceitar, exilou-se e aliou-se a reinos inimigos. Mas o amor deles era mais forte. Juntos, Adrian e Ilara assinaram o decreto que aboliu oficialmente a escravidão. Um ato celebrado com dias de festa. Em um momento de paz, ele a surpreendeu trazendo seus pais, que ela pensava estarem mortos, para viverem no palácio. O trono que antes sustentava correntes tornou-se um símbolo de redenção. Olhando para o horizonte de seu reino renascido, Ilara tomou a mão de seu rei. De todas as melodias que o destino poderia compor, a deles era a canção mais pura, uma sinfonia que curava a alma. "Nos amores que o mundo procura, eu encontrei em ti a minha paz e o meu reino."